Esta obra poderia ser apenas mais uma, como inúmeras que existem na cidade. Mas aqui, além dos trabalhadores da construção civil, há um grupo de arqueólogos que trabalham escavando o subterrâneo em busca de histórias da cidade do Rio de Janeiro. A minha curiosidade é imensa. O que justifica uma equipe de arqueólogos, debaixo de um sol escaldante, cavando numa obra de um grande empreendimento comercial? Essa inquietação me traz a esse sítio arqueológico na Ladeira da Glória, zona sul do Rio. Opa, Jaqueline? Oi. E aí, tudo bem? Tudo e aí, bom. Tranquilo? Posso chegar aí? Pode, claro. Jaqueline, o que essa obra aqui tem que difere das outras obras? Pois é, nessa obra nós estamos fazendo um trabalho de arqueologia, uma pesquisa arqueológica. Antes mesmo de começar a obra do empreendimento, o Instituto do Patrimônio, o IPHAN e o IRPH da Prefeitura, eles solicitaram que fosse feita uma avaliação do potencial arqueológico da área. E nós constatamos que aqui se tratava de um sítio arqueológico. A baronesa de Sorocaba, que foi a irmã da Marquesa de Santos, ela tinha um sobrado que ficava logo aqui embaixo. E esse sobrado ele não resistiu até os nossos tempos, ele foi demolido mais ou menos na década de 1970. Mas a casa da baronesa, esse sobrado, ele tinha uma ligação, um caminho privativo que ligava a casa até a igreja de Nossa Senhora do Outeiro da Glória. Esse aqui é um caco de uma louça. Isso. Né? Lógico que você acabou de encontrar esse fragmento agora, não foi para um laboratório, não foi feita uma análise. Mas você poderia dizer o que significaria, por exemplo, para você, enquanto arqueóloga, esse fragmento? Não, esse fragmento aqui, ele representa um momento de ocupação desse sítio, né? Você vai, a partir de um simples fragmento de louça, a gente pode determinar hábitos alimentares, você pode determinar padrões socioeconômicos, então uma infinidade de correlações daqueles que um dia aqui viveram. Você diria que, através desse trabalho, pode-se contar várias histórias da cidade do Rio de Janeiro? Com certeza. O nosso subterrâneo, ele está recheado de momentos históricos, de uma infinidade de ocupações. O Rio de Janeiro, ele foi feito vários aterros para chegar à feição da cidade que nós temos hoje. Porque essa cidade é morro e água, né? Exatamente. Então, que são morros que foram destruídos, inúmeros aterros, né? Então, quer dizer, debaixo disso tudo aí, a gente pode dizer que tem uma outra cidade. Exatamente. No subterrâneo, a 2,40 metros da superfície, surge uma peça desse grande quebra-cabeça, formado por fragmentos da história. Assentado sobre a rocha do Morro do Outeiro da Glória, um caminho de pedra de mão foi revelado por Jaqueline e sua equipe: o caminho da baronesa. Esse caminho que nós vamos percorrer, que é o sítio arqueológico Caminho da Baronesa, que é todo um piso feito de pedra pé de moleque, que foi feito pelos escravos naquele momento, ele estava abaixo de camadas de 2 metros de sedimento. Então, quando nós iniciamos o trabalho de escavação aqui em 2011, nós não tínhamos ideia do que poderíamos encontrar nesse local. E hoje ele está todo exposto aqui para futuras visitações. Diz a lenda que Dom Pedro I, quando saía da igreja Nossa Senhora do Outeiro da Glória, que fica nessa direção, era por esse caminho aqui que ele ia visitar a baronesa de Sorocaba, que vivia onde está aquela construção ali. No percurso da história, a arqueologia pode alterar projetos, desmentir lendas, mitos e reconstruir os fatos.
Essas descobertas, isso pode influenciar no projeto, por exemplo, da obra? Com certeza, porque dependendo da importância do vestígio que se recupera, das estruturas, quando se trata de fragmentos, a gente retira do campo e leva para o laboratório. Mas no caso de uma estrutura como um caminho, um muro, uma construção, não pode ser retirada do local, ele tem que ser preservado in situ. E nesse sentido, se a obra ela iria de alguma forma impactar esse local, já tem que ser revisto o projeto. No caso aqui, foram revistas várias vezes o projeto por conta dos achados arqueológicos. O que, por exemplo? Essa área aqui de trás seria a área onde o empreendimento teria toda a sua infraestrutura, área de tubulação, instalações elétricas, etc. Seria tudo aqui nessa área? Na área posterior das casas. No projeto original seria isso? No projeto original. A partir do momento que se encontrou esse vestígio, que é o caminho, que é um sítio arqueológico, o projeto teve que ser refeito e uma mudança dessas estruturas para outro local. Esse caminho aqui, pela importância dele dentro do contexto histórico, o empreendimento ele vai agenciar, né, vai restaurar esse caminho e vai colocar dentro do projeto de paisagismo. Então ele vai fazer parte do conjunto, sendo que as pessoas vão poder visitar o sítio arqueológico futuramente, quando o empreendimento já estiver inaugurado. No laboratório da obra, 30 mil peças estão sendo analisadas e catalogadas. Aqui, elas recebem um número de identificação. São encaminhadas a uma instituição de patrimônio cultural na cidade do Rio de Janeiro e se tornam objeto de estudo para qualquer pesquisador. Você tem histórias oficiais, né, que são as histórias que são escritas e que foram ditadas e que só tem uma visão. E, de repente, a arqueologia nem sempre corrobora essa história. Ela pode dizer o contrário, né? Ela pode trazer um outro ponto de vista. Pode trazer um outro ponto de vista, uma outra ideia, ou te trazer, a partir de uma leitura, uma ideia nova para problemas atuais, para situações atuais. Quer dizer, você trabalha, na verdade, não é repetir a história ou repetir o que existiu na história. É você somar ou, através do conhecimento que você está adquirindo, aplicar esse conhecimento de alguma forma benéfica, positiva. Você tem um exemplo para nos dar de algum fato histórico que a arqueologia veio e contradiz a história oficial? Aqui, até de uma certa forma, você pode... É a história do túnel, que reza a lenda, e vários historiadores disseram que existia um túnel, que fizeram pesquisas, que havia um túnel escondido, que Dom Pedro passava por esse túnel para encontrar, que saía atrás de um imóvel, etc. e tal. E, na verdade, você começa a escavar, você vê que não tinha túnel, toda a área foi escavada, então foi uma lenda criada, né? E pouco, na verdade, explicada e pouco provada, e quando a arqueologia vem e trabalha o território inteiro, porque toda a área foi escavada, se descobre o caminho, né? Então, são essas coisas, você expõe, né? Você revela e você muda, você elimina mitos, elimina lendas. E muda os rumos da história, e né? muitos rumos da história. E, de uma certa forma, eu acho que o que é legal é, quer dizer, não precisa de túnel, o imperador não precisava de túnel. Ele era o imperador. Não é a parte mais importante dessa escavação inteira, quer dizer, o caso entre Dom Pedro e a baronesa. Na verdade, isso era algo extremamente comum na época, né? Você fazia casamentos por alianças e não por amor, são casos raríssimos, então era uma prática comum. E eu acho que o mais importante é que, a partir do momento que você revela que não havia túnel, que havia um caminho, e ao lado desse caminho milhões de outras coisas, de outras épocas foram descobertas, você revela que o mais importante foi toda a dinâmica de ocupação.